Saudações a todos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Bem, gente, vamos postar aí no canal mais 2 vídeos especiais sobre o ateísmo. Gente. O primeiro vídeo vai ser o seguinte tema: a história que o ateísmo não quer lembrar, né? O podrão do ateísmo, né? Ela não quer lembrar. E o segundo vídeo é refutando o ateísmo, né? É aquela velha perguntinha que todo ateu fala, né? Mas os comunistas do passado não mataram em nome do ateísmo. É a maior mentira que eu já vi. Por quê? Porque quando você se torna ateu, um recente ateu, é tudo belo, lindo e maravilhoso, né? O mundo encantado de Bob. Mas depois de um certo tempo, você começa a conhecer esse lado negro do ateísmo, da história do ateísmo no passado, né? Na União Soviética, né? O Stalin, os comunistas famosos. Que se você comparar com todos esses e comparar com Hitler, Hitler foi peixe pequeno perto desses caras, gente. Aí você vai destronar o ateísmo. Aquela perguntinha, os ateus não mataram em nome do ateísmo. Não escambau, tá, gente? Então esses 2 últimos vídeos vão ser somente leitura. Você que curte história, correto? Quando um ateu vai falar pra você, olha, o ateísmo não matou em nome do ateísmo, né? Enfim, tudo mentira, tudo mentira. Entendeu? Porque eles gostam de falar das religiões dos outros, eles gostam de falar dos católicos, da Inquisição Católica, das cruzadas, onde os caras lá matavam em nome de Jesus, da Inquisição Protestante, também que os protestantes matavam também em nome de Jesus, né? Mas eles não gostam de falar deles mesmo. O mertiolate vai arder no zóio de ateu agora. Filho. Perguntam pro ateu, e aqueles comunistas sem vergonha lá que matavam em nome do ateísmo? Aí você lembra, né? Olha, rapaz, Hitler só matou 6 milhões, né? Mas esses caras bateu o recorde de Hitler, cara. Mais de 50 milhões, 100 milhões de mortos, cara. Mas é de um tempo de você ser ateu ou ateia que você acaba descobrindo esse lado negro. E quando você descobre, você fica chocado, você fica escandalizado. Então, por assim dizer, né? O ateu ou ateia não tem moral de absolutamente nada de falar de protestante ou de católico em suas inquisições. Porque a Inquisição ateia do passado comunista supera muito a Inquisição católica e a Inquisição protestante juntos. Ateu e ateia não tem moral nenhuma para falar dos outros. Aliás, é o sujo falando do mal lavado. Então, quando alguém convidar-te para ser ateu ou ateia, então, claro que ele não vai contar assim logo de cara essa história negra do ateísmo do passado, para não te espantar. Senão você não vai ser ateia, senão você não vai ser ateu, né? Primeiramente ele conta ali as incoerências do Novo Testamento, do Antigo, o Deus cruel do Antigo Testamento, as coisas erradas que tem nas religiões, né? Mas ele não vai se dar o trabalho de colocar as coisas erradas do ateísmo, certo? E aí você vira ateu, vira ateia, e depois de uns 5 anos de ateísmo, 10, aí você invade uma área que é o tiro que sai pela culatra. A história negra do ateísmo. Cara, não tem condição, gente, não tem condição. Se o povo fala de Hitler, cara,
esses comunistas do passado foram muito supremo piores do que Hitler. Ah, foi sim, viu, cara? Foi mesmo, foi mesmo. E muito. E uma grande questão dos ateus é aquela coisa de falar mal da religião. Por exemplo, você que é cristão, então o ateu ele vai jogar nas tuas costas o BO dos outros, como se fosse você o responsável pela cagada dos outros. Da mesma forma, o ateu ele não vai se responsabilizar pelo comunismo, né? Pela a chamada chacina em nome do ateísmo. Ele não vai segurar essa bomba, né? Cada um responde por si. Mas a pergunta que não quer calar, qual é, emissário? Será que os ateus de hoje, né? Alguns, não todos, né? Será que eles assassinam, massacram e dizimam pessoas como faziam no passado, na época do comunismo? Onde os ateus matavam a fé das pessoas em Deus? Sim, continuam fazendo. Grande parte dos ateus militantes ainda matam pessoas. Lembra o que aconteceu com o Rivanildo Menezes, que era um ateu militante? Você viu lá que os ateus fizeram com ele? É mais ou menos aquilo, gente. Aí surge aquela questão, né? Será que o ateu vai se responsabilizar pelos crimes de Stalin? Não, não vai responder. Será que o católico, um padre, vai responder pelos crimes de Hitler? Porque ele era cristão católico? Não, não vai responder. Então o ateu é assim, ele gosta, ele tipo assim, generaliza, como se todo cristão fosse igual, né? Da mesma forma o ateísmo, né? Ele não vai segurar a bomba de Stalin, né? Ele não vai segurar a bomba dos comunistas chineses que assassinaram, dizimaram milhões de pessoas, né? Tudo em nome do ateísmo, né? Olha só, gente, tá vendo? Então, gente, não tem cabimento. Eu tentei ser ateu. Não deu pra mim, cara. Sinto muito, eu também tentei ser ateu. Fui ali por um tempo, né? Mas quando eu descobri essa história, rapaz, eu pensei comigo, já basta a Inquisição Católica, onde o povo matava em nome de Deus. Já basta as cruzadas. Clamava o nome de Jesus e matava. Já basta a Inquisição Protestante. Pra que virar evangélico? E aí você tenta se refugiar no ateísmo. Pô, já tem os caras que matou bilhões aí, dizimou uma massa de humano aí, cara. Poxa, Hitler ficou peixe pequeno. Quem é o ateu que tem moral pra falar dos outros? Nenhum. Mas antes da gente começar a nossa leitura, eu lhe convido para você a se inscrever-se no canal, para você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Solta a vinhetinha. Qual a primeira coisa que passa em sua mente quando você vê a foto deste homem? A primeira coisa que passa em sua mente provavelmente deve ser aquela fase, aquela história do Holocausto, não é verdade? Onde Hitler mandou matar 6 milhões de judeus, né? E que ele é muito bem falado como um típico serial killer, né? Eu nem vou postar as imagens, né? Eu vi os vídeos, né? Dos corpos sendo amontoados, né? Raquíticos, né? Judeus tipicamente judiados, né? Uma carnificina este homem causou. E as pessoas ficam espantadas, horrorizadas, chocadas com o mandado que este homem fez, né? Mas as pessoas ficam horrorizadas, né? Hitler, muito falado, né? Muito comentado. Cristão católico, né? Tem imagens aí dele saindo da igreja católica,
fazendo pactos, alianças com a Igreja Católica, né? Cumprimentando, etc. E quando você vê esta imagem, homens do comunismo, ateus, né? Ateus e cristão. Quem matou mais? Será que foi Hitler com seus 6 milhões de almas, né? Ou foram esses caras junto aí? Quantos mataram cada um? Será que mataram pouco? Será que mataram muito? Será que esses caras mataram em nome do ateísmo? Ou não? É o que a gente vai descobrir. O ateísmo, quando você faz um questionamento, mas os caras lá, os comunistas, eles mataram e tal, em nome do ateísmo. Sabe que grande parte dos ateus respondem? Que esses caras aí não mataram em nome do ateísmo, né? Mas Hitler também não matou em nome do cristianismo, né? Mas será que esses caras mataram em nome do ateísmo, sim ou não? Será que o ateu fala a verdade quando dá essa resposta cheia de churumela? Quem matou mais, gente? Esta é a foto de Stalin. Joseph Stalin, ateu comunista morto, matou milhões de pessoas, mas nunca matou em nome do ateísmo. É o que eles falam, né? E você vê o Stalin morto aí, né? Um meme criado por ateu José Ribeiro. Aí eles vão falar assim, mas não, aqui temos Adolf Hitler, cristão católico morto, matou milhões de pessoas, tinha Deus no coração, matou em nome de Deus. Percebe-se bem na parte esquerda aí um logo do reality ateu. Temos aí o Hitler morto com um tiro na cabeça, né? Afinal, será que o ateu diz a verdade quando fala não, Stalin não matou em nome do ateísmo, mas Hitler matou em nome de Deus? Será mesmo, gente? Para sabermos a resposta, nós temos que ser neutros na situação, correto? Não posso nem ser ateu para defender o ateísmo, né? Para puxar sardinha pro ateísmo. Tampouco eu posso ser cristão para puxar sardinha pro cristianismo. Aliás, sinceramente, eu não sou cristão e nem ateu. Então o emissário cristão vai fazer justiça pessoal, tá? E mostrar para vocês o outro lado da história. Porque toda a história possui dois lados, sempre tem dois lados. O ateísmo não vai escrever um livro contra si mesmo, vai? O livro negro do ateísmo, chacinas, serial killers do passado, comunistas assassinos. Será que o ateísmo, qual ateu sincero, honesto, tem a moral de dar um tiro no próprio pé e escrever um livro contra o ateísmo? Um ateu escrevendo um livro contra o ateísmo. Tem? Algum se qualifica? Algum dá o primeiro passo de ser honesto e escrever um livro contra o ateísmo? O livro negro do ateísmo? Milhões de mortos. Adolf Hitler fica peixe pequeno perto desses caras. Sabia disso, gente? Mas se você conhecer, tiver o privilégio de conhecer quem é esses caras aí da foto, quantos cada um matou, quantos o total mataram, meu filho? Adolf Hitler é esquecido como referência
de serial killer. Isso eu te garanto. O ateísmo vai tremer com esses vídeos, rapaz. O ateu não tem moral nenhuma para falar de Hitler. Ah, porque Hitler era cristão. Ah, porque os católicos cometeram as cruzadas. Inquisição católica, Inquisição protestante. O ateu não vai ter moral nenhuma para falar dos outros, porque o rabo deles é mais sujo do que os cristãos. Rapaz. Lembrando que eu não estou generalizando em questão de ateísmo, mas esses ateus militantes, cara, tem um rabo mais sujo do que o próprio Hitler. A história nos conta. E vamos observar aqui os números, a história que os ateus não têm a coragem de revelar. Vem comigo. Vejam só este símbolo, né? Com a estrela na ponta. Soa muito familiar com um partido político, né? O PT, né? Aquele martelo com a foice, né? Um partido político aí, né? Acho que é o PSTU, sei lá, são partidos comunistas, né? E temos aqui uma tabela, olha só, né? Uma tabela de ranking, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E logo aqui temos que esse cara aqui, Yakubu Gowon, da Nigéria, que mandou matar 1.100.000 pessoas, está em 10º lugar. Temos aqui o Mengistu Haile Mariam, da Etiópia, que está em 9º lugar, que mandou matar 1,5 milhão. Temos o Kim Il-sung, em 8º, que mandou matar 1.600.000. Temos aqui o Pol Pot, da Camboja, que mandou matar 1.700.000. Temos aqui o Ismael Enver Pasha, da Turquia, em 6º lugar, que mandou matar 2.500.000 pessoas. Temos o Hideki Tojo, em 5º lugar, do Japão, que mandou matar 5 milhões. Temos aqui o 4º, Leopoldo, de Bélgica. Temos aqui, não temos a morte aqui, a quantidade, mas tá lá embaixo, olha só. 15 milhões de pessoas. Rapaz do céu, os caras são sanguinários, hein? Adolf Hitler, da Alemanha, que mandou matar 17 milhões no total. De judeu ele mandou matar 6, né? Mas no total tá 7 realmente, né, gente? Temos a Joseph Stalin em 2º lugar, que mandou matar 23 milhões de pessoas. E temos o primeiro, o Master, o Power Blaster. Tchananã, primeiro lugar, Mao Zedong, da China. Rapaz do céu, 78 milhões de pessoas. Rapaz do céu. Aqui temos uma informação bem interessante. Regimes assassinos. Nazismo, Holocausto matou 6 milhões. O comunismo matou 100. E aí, gente? Vocês vão parar de falar tanto de Hitler assim? O comunismo matou muito mais do que Hitler. Hitler era peixe pequeno. Então, na próxima vez que vocês falarem de Hitler, gente, lembra dos comunistas aí, ó. 100 milhões. Hitler era peixe pequeno. Mas o comunismo bateu o recorde. O Guinness Book está com os ateus. Temos aí outra informação. Em 5 de maio de 1818, nascia Karl Marx. Suas descobertas foram fundamentais para a organização de movimentos de resistência e luta contra as opressões em todo o mundo. Se estivesse aqui, lutaria conosco contra o genocídio e pela vacina, não acham?
Aí temos aqui uma foto de Mao Tse Tung, 80 milhões de mortos, contra Stalin de 43 milhões de mortos. E quando você falar de Hitler, lembre-se de Mao Tse Tung ou de Stalin, serial killers monstruosos, cara. Hitler vai ser riscado da história, porque os que vão ser lembrados, o primeiro master é Mao Tse Tung, rapaz. Temos aqui mais uma informação, ranking do banho de sangue. Vamos ver, marxismo cultural, você está sendo enganado. O primeiro é a China, que é o regime comunista de 1949, 62 anos de ditadura, é isso mesmo? Contagem de mortos, 60 mil, que é o tal do Mao Tse Tung, né? 10 vezes mais inscritos do que na Alemanha nazista. Inscritos mortos, né? 10 vezes mais mortos do que na Alemanha nazista. Segundo, União Soviética, regime comunista, 1922 a 1991. 69 anos de ditadura, contagem de mortos, 35 mil. Joseph Stalin, 6 vezes mais mortos do que na Alemanha nazista. Em terceiro lugar, temos a Alemanha nazista, regime socialista, de 1933 a 1945, 12 anos de ditadura. Contagem de mortos, 6 milhões. E aí, gente? Então tem que ser lembrado aqui é o Mao Tse Tung, não o Hitler. Então quem bateu o Guinness Book aqui foi o Mao Tse Tung. Esqueçam Hitler, mas lembre desse aqui, gente. Mao Tse Tung, o ateu, serial master, blaster power, nitro, turbo, assassino, serial killer. E vamos lá para mais informações aqui. A aritmética da matança. O livro negro do comunismo responsabiliza os regimes marxistas pela morte de 85 milhões a 100 milhões de pessoas nos últimos 80 anos. Veja a distribuição das vítimas em número de mortos por países e região. Tá vendo aqui, ó? China 65, União Soviética 20, Camboja 2, Coreia do Norte 2, Afeganistão 1,5, Vietnã 1, Europa Oriental 1, América Latina 150 mil. O comunismo, 100 milhões de assassinatos. E você ainda acha que pode ser coisa boa, gente? O comunismo cria um estado onde o povo se torna escravo do Estado. Essa aqui é as armadilhas do ateísmo, gente. Olha só, religião não define caráter, né? Isso aqui é um post ateísta. Da mesma forma que eu poderia colocar também como ateísmo não define caráter, tá, gente? Adolf Hitler, cristão, e Charlie Chaplin, ateu. Só que também ateu também não define caráter. E aí? Aqui uma pergunta que não quer calar. Vamos olhar aqui, né? Criminaliza comunismo. Por que o nazismo é proibido e o comunismo não? Por que alguém é massacrado se citar uma frase de um nazista, mas pode endeusar um comunista? Sendo que os caras que matou mais, mas esse aqui é o que matou menos, né, gente? Interessante, é uma inversão de valores, né? Aqui temos os regimes desumanos, onde o nazismo é proibido, o comunismo não. Quer dizer, quem mata mais, né? Quem tem peito para encarar um cara desse? Hein? Qual é a polícia? Qual é o BOP do Rio de Janeiro? Qual é a polícia da Rota? Qual é o exército mundial de qualquer país que vai bater de frente com um cara desse, gente? Ninguém. Ah, não, eles foram pro mais fraquinho. 6 milhões. Não, mas o cara matou mais de 50, né, gente? Não bate de frente. É igual aquela coisa. Se for um estuprador branco, certo? Com grana, o cara se safa. Agora, se for um estuprador negro, os caras caem em cima. Se Elvis Presley estuprar uma criança,
ele é protegido e solto. Agora, se um irmão negro estupra uma criança, o pessoal cai em cima. Da mesma forma, essa situação... mas é Stalin, matou mais do que Hitler, cai em cima do Hitler. Inversão de valores. Temos mais essa aqui. Adolf Hitler matou cerca de 21 milhões de pessoas, no total, né? Matou 6 de judeu, mas no total mesmo 21. Stalin matou cerca de 43 milhões de pessoas. O nazismo é proibido no Brasil. O comunismo, já que já assassinou mais de 100 milhões de pessoas, tem a sua atualização legalizada. Tá vendo, gente? Isso aqui é o Brasil. Assim como o nazismo é criminalizado no Brasil, o comunismo também deve ser. Os partidos comunistas também devem ser. Aqui tem esse símbolo aqui, ó. E essa estrelinha aqui, né? Que, né? Lembra muita coisa. Um partido aí que nem vou citar, né, gente? Vamos ver aqui. Não, isso aqui é um meme ateísta, gente. Não conseguiram acabar com o ateísmo na época da fogueira das cruzadas. Imagina agora, na era da informação. Mas vai acabar, viu? Vai acabar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Não pense que as coisas duram para sempre. Aqui temos um meme ateu, pagando de vitimismo, né? Não contando o outro lado da história. Enquanto os presídios estão lotados de gente com Deus no coração, nós ateus, os sem Deus no coração, estamos aqui fora provando que crenças e religiões não servem para nada. Evangélicos compõem a maioria dos presídios, mostra a pesquisa. Muito bem. Por que os evangélicos e os crentes são presos? Porque gente como Stalin, ninguém vai botar a mão. Então ninguém vai colocar o cara na cadeia. Mao Tse Tung, ninguém vai botar o cara na cadeia, porque o cara tem poder, mano. Entendeu? Os caras vão botar os fracos, por assim dizer, onde é mais fácil, né? É que nem você agora aqui no catolicismo, né? E agora você aceita Jesus? Isso aqui... Isso aqui é o que os protestantes fazem, né? Se você não é de Jesus, você é do diabo, né? Assim como o católico na época endemonizava as mulheres, né? Chamando-as de bruxas, endemonizavam os gatos pretos porque achavam que os gatos pretos eram do diabo. Então as pessoas que não têm Jesus é do diabo, satanista ou ateu. Então eles botam na fogueira hoje em dia, não literalmente, né? Mas nas redes sociais aí. Este aqui é mais um meme dos ateus, né? Religião não define caráter. Diga não ao preconceito contra ateus. Ateia. Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, né? Não acredita em Deus e acredita em Deus. Aí eles não falam os comunistas do passado, né? Porque também ateísmo também não define caráter. Assim como os ateus aqui da Ateia não são assassinos, mas os comunistas do passado foram assassinos. E aí, religião também não define caráter. Assim como os ateus como Charlie Chaplin, que é crente religioso, esse aqui também é crente religioso, mas a diferença é que esse aqui não acredita, né? Mas acredita, mas todo mundo é crente religioso, né? Aqui temos algum meme ateu que diz o seguinte: temos uma suástica e um crucifixo. É um símbolo da maior associação genocida da história, através da qual pessoas que pensavam diferente foram reprimidas por ameaças e abuso moral. Por muitos anos ela matou e torturou milhões de pessoas, incluindo judeus, homossexuais, doentes, etc. O outro é o símbolo do nazismo. Então ele está servindo ao cristianismo com as cruzadas, né, inquisições, né, tanto católica como inquisição protestante. Isso é verdade. Mas por que o ateu não fala dos comunistas também? Então isso se chama desonestidade intelectual. Eu estou mostrando para vocês aqui os mimimi dos ateus, tá? Não generalizando, tá, gente? Esse também aqui é um mimimi ateu, né? Aprenda a história. A cruz suástica adaptada ao nazismo.
Este símbolo não matou africanos, mas matou 6 milhões de judeus na Europa e você ainda odeia até hoje. A cruz cristã do cristianismo, este símbolo matou mais de 250 milhões de africanos, mas você africano venera ela até hoje. Por que que o ateu, ao criar este tipo de meme, desse desenho, eles não colocaram o símbolo do ateísmo, onde os comunistas mataram sim em nome do ateísmo? E vamos iniciar aqui a nossa leitura, Ateísmo na União Soviética. Entre os grandes genocídios das últimas décadas estão as guerras étnicas da Ruanda, com 800 mil mortos, na Armênia com 1 milhão e o Holocausto que exterminou mais de 6 milhões. Porém, um novo projeto está em andamento para contar uma história que nunca recebeu a atenção que merece. A campanha dos ateus militantes contra a fé na ex-União Soviética. Estima-se que o número de cristãos mortos pelo regime socialista ateu chega a 12 milhões. Esses dados são mostrados em detalhes no documentário Martirizados na União Soviética, que mostra as atrocidades dos regimes de Lenin, Stalin, Khrushchev e outros. O objetivo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, explica o produtor do filme, entre aspas, era eliminar a religião. Para atingir esse objetivo, eles destruíram igrejas, mesquitas, sinagogas e todos os monumentos religiosos, bem como envio em massa de pessoas religiosas para campos de trabalho forçado da Sibéria. A Liga de Militantes Ateus, fundada em 1929, ajudou o governo soviético no assassinato de milhares de crentes e de seus líderes. Muitos templos foram convertidos em celeiros, depósitos e museus do ateísmo, enquanto eram realizados com frequências manifestações que promoviam o escárnio da religião e dos fiéis. Ao longo de décadas, da década de 60, por exemplo, metade das igrejas ortodoxas russas foram fechadas, além de 5 dos seus 8 seminários. Os ortodoxos são a maior denominação cristã da região, mas também foram perseguidos os batistas, presbiterianos, metodistas e luteranos. Além do martírio das cerca de 12 milhões de cristãos, centenas de milhares de judeus, muçulmanos e budistas também foram mortos por causa de sua fé. O livro negro do comunismo, Crimes, Terror e Repreensão, de Stephanie Coulters, Nicholas Waite e Jean-Louis Panet, Andrzej Pakhovsky, Karel Bartosek, etc., faz um balanço do amargo fruto que este diabólico regime gerou para a humanidade. 80 anos depois da Revolução Bolchevique na Rússia de 1917 e 7 depois da União Soviética ter acabado em 1997. A trajetória trágica do comunismo pode ser contabilizada pelo número de vítimas. É a história da trágica aplicação da vida real de uma ideologia carregada de falsas promessas de igualdade e justiça que custou entre 80 a 100 milhões de vidas, com a esmagadora maioria de vítimas nos dois gigantes do marxismo-leninismo, a União Soviética e a China, além do Vietnã, Cuba, Camboja, etc. Na China, 65 milhões foram mortos pelo regime comunista, e a maioria dizimada pela fome desencadeada a partir do grande salto para a frente. O desastroso projeto de autossuficiência implantado por Mao Tse-tung em meados dos anos 50. Foi a pior fome da história, acompanhada de ondas de canibalismo e de campanhas de terror contra camponeses. Na União Soviética de 1917 a 1953, ano da morte de Stalin, os expurgos, a fome e as deportações em massa e o trabalho forçado no Gulag mataram 20 milhões de pessoas. Só a Grande Fome de 1921 a 1922
desatada em grande parte pelo confisco de alimentos dos camponeses, matou mais de 5 milhões de vítimas. Na Coreia do Norte, comunista ainda hoje, a execução de inimigos do povo contabiliza pelo menos 100 mil mortos. Em termos proporcionais, contudo, o maior genocida comunista é o de Khmer Vermelho de Camboja, em 3 anos e meio, de 1975 a 1979, com sua política inclemente de transferência forçada dos moradores das cidades para o campo. Matou de fome a exaustão quase 25% da população. Os crimes de stalinismo e a política de terror empregada por outros regimes comunistas ficaram bem conhecidos desde o século XX, desde o 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, em 1956, denunciados por Nikita Khrushchev. A fim de registrar a história e a influência da história do Estado ateu soviético, é de suma importância uma visita ao Museu Estadual da História da Religião, outrora conhecido como Museu Ateísta e inspirada no Vaticano. A catedral parece meio perdida no movimento de Nevsky Prospect, construída em 1811. Foi fechada na Revolução para abrigar o Museu da Religião e Ateísmo. Com o fim do comunismo, foi restaurada e reaberta às celebrações religiosas em 1992. Em 1954, o museu passou a ser chamado Museu Estatal da História da Religião e do Ateísmo junto da Academia de Ciência da União Soviética. Nesta época, delineou-se a reorientação de toda a atividade do museu pela propaganda aberta do ateísmo. Isso não podia deixar de influenciar as exposições do museu, assim como as suas pesquisas científicas, que deviam ter em vista, em primeiro lugar, a solução de tarefas atuais. A partir de princípios da década de 70, na atividade do museu, delinearam-se tendências novas. Começava a preparação de uma nova exposição. Tornou-se mais intensa a atividade nas esferas de preparação de exposições, de recolha de objetos museicos e de pesquisa científica. O Museu Estatal da História da Religião e do Ateísmo tornou-se centro metódico científico. O pessoal do museu começou a percorrer todo o país realizando exposições e conferências. Em 1990, o museu recuperou o seu nome original, Museu Estatal da História da Religião, e agora é um museu de âmbito federal. Pela primeira vez, após um intervalo de quase 100 anos, um conjunto museico foi instalado no prédio, equipado e adaptado especialmente para o museu. Gente, tá vendo? Isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Porque justamente este próximo vídeo que irei postar no canal vai ser uma grande leitura na história do comunismo, que matou em nome do ateísmo. E eu, emissário cristiano, vou provar o vídeo que vai refutar o ateísmo de uma vez por todas. Yes! E aí temos na capa aí Joseph Stalin com mais de 25 milhões de mortos e Mao Tse-tung com mais de 75 milhões de mortos. Um grande abraço e até a próxima.